Deficiência em Moçambique. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu programa que é transmitido em mais de 60 rádios comunitárias em Moçambique. Este espaço dá voz às pessoas com deficiência. Está na companhia de Abdurrahmane Ibrahim. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Este programa conta com o apoio à produção da TV Surdo. Moçambique completa este ano 60 anos do ensino superior, mas a questão da educação inclusiva continua um desafio, pois ainda há falta de docentes qualificados para atender estudantes com deficiência visual e auditiva, acrescentando a falta de material didático. Nesta edição, vamos acompanhar a história de estudantes Celeste Malulek e Cornélio Alexandre, estudantes com deficiência visual e físico-motora. Boa escuta. Deficiência em Moçambique. Saudações, amigo ouvinte, está ligado a esta altura com o seu programa Deficiência em Moçambique. Nesta edição vamos ouvir histórias de dois jovens com deficiência, a sua experiência a nível do ensino superior, recordando que este ano Moçambique completa 60 anos do ensino superior, passa aqui a repetição. Desta feita vamos conversar em primeiro com Celeste Malulek, uma estudante com deficiência visual que fez o seu curso de licenciatura em Sociologia na Universidade Pedagógica em Maputo. Ela vai contar aqui suas experiências, seus anseios, as suas dificuldades, como é que ultrapassou as barreiras, sobretudo a não existência de material em braille e também os docentes que não estão abalizados em braille. Termina o teu ensino secundário e concorres para o curso de licenciatura na UP. Como é que foi chegar até o ponto de tu quereres aprender mais, progredir? Enfim, antes de terminar o ensino médio, o meu sonho era mesmo ir até a frente. Só quando terminei, depois concorri e entrei, já comecei a fazer a licenciatura. Sociologia, por que Sim, Sociologia? sim. Por que a escolha de Sociologia? É para facilidade em termos... vejo muitas pessoas com deficiência visual, se não faz Sociologia, faz Psicologia. Por causa de quê? A escolha? Não. As ciências exatas é difícil? Ciências exatas. E as ciências exatas é difícil. Por quê? Porque lá há vezes que há símbolos que exigem a própria visão para ver. E não só. Há símbolos também, fora de exigir que para ver esses símbolos encontra aqui em sistema braille não existe. Já é por isso que muita gente adere na área das letras com deficiência visual. E no ensino secundário, como é que foi? Tem matemática, tem biologia, tem química, tem física. Como é que fazia? Porque também tem símbolos. Exatamente. Lá no ensino secundário acontece que tem um documento que foi aprovado no Ministério, isso em 2000, que aquele documento garante com que as pessoas com deficiência visual tenham isenção daquelas cadeiras ali. Ou elas podem assistir, mas que não devem serem, ou como posso dizer, não devem reprovar por causa daquela parte de ciência, aliás. Sim, já tem essa, como posso dizer, exceção, né? Sim, que acontece a partir da oitava até a 12ª. Não fazem? Sim, não é obrigatório. Pode estar ali a assistir para adquirir conhecimento, mas na parte de avaliação são isentos. Sim. Exato. Celeste, no ensino superior, podes contar um pouco das dificuldades, sabendo que no país ainda não existem muitos livros em braille, aquele software também, como é que foi? Conta-nos um pouco como é que foi o seu ensino superior. O meu ensino superior, posso dizer que foi Desafio.
Sim, foi um grande desafio, mas também foi um momento de muita aprendizagem. Um desafio em que circunstância, mas é que o bom é que já não era algo novo, porque aquilo de vir sem materiais ou sem obras, sem livro. Até se nós estarmos a dizer que não existem muitos livros, estamos a embelezar. Porque os livros, na verdade, ainda não existem. É aquilo, ali foi uma continuidade daquilo que já vinha fazendo atrás. Só que, sim, no ensino secundário. Só que, enfim, como todos nós sabemos que lá no ensino superior a aprendizagem já é diferente do ensino secundário. Para quem passou de lá, para quem passou, sabe, a pressão é maior. Também tem isso a ver com o nível, né? A pressão é maior e tinha que, por exemplo, no meu lado, como pessoa com deficiência visual, tinha que redobrar mesmo os esforços para poder encarar ou para poder garantir a minha aprendizagem, apesar de tantas dificuldades que lá se verificavam. Pode enumerar essas dificuldades, por exemplo, fala dos professores que não entendiam braille, também nos testes, como é que faziam para si? Exatamente, mas antes de chegar aos testes, as dificuldades que lá muito existe é na parte de falta de material para com as pessoas com deficiência visual ou para com os estudantes com deficiência visual. Quando falar de material, estamos a falar do quê? Estamos a falar de livros, obras. Não tem. Agora, o estudante o que deve fazer? Tem que passar a vida a depender para poder ter o conhecimento daquela matéria que está no livro, isso em sistema tinta, assim posso falando. Já tem que depender dos outros para que leia, para esse tal estudante para poder ter o conhecimento. E isso não é tarefa fácil. E tendo em conta que lá o que se aprende é muita coisa. Agora, outra parte é a parte da parte dos professores. Encontrar que lá não tem professores com domínio do sistema braille. Encontra que o estudante com deficiência visual usa sistema braille e o professor não domina o sistema braille. São duas pessoas que falam língua diferente. Já todos estamos a imaginar a comunicação quando duas pessoas que não falam língua diferente, como é que tem sido. Mas, enfim, eu como estudante fazia tudo por tudo para que eu pudesse conseguir aprender. Assim como os meus professores faziam tudo por tudo, apesar das dificuldades, para poderem me ensinar. Faziam tudo por tudo para ver se eu poderia sair com alguma coisa. E assim acontecia. Agora, na parte já dos testes, ali dependia mais de cada docente como se sentia à vontade. Há os que preferiam avaliar oralmente, ou há os que preferiam me avaliar oralmente, há os que preferiam que eu poderia escrever o teste, responder as perguntas em sistema braille, depois eu tinha que ler as respostas para o professor. Há os que também preferiam que eu escrevesse, depois, segundo eles, iam procurar tradutores, poderiam traduzir aquilo ali para eles saber o que significava. Acontecia dessas três formas. Exato. E a Celeste fez a sua licenciatura, fez a sua defesa com 15, sim. Bom, na defesa... Primeiro fala um pouco do tema que falaste. Do tema que falei. O meu tema foi estudantes com necessidades especiais visuais no processo de ensino e aprendizagem. Mas isso que me focava muito nas dificuldades que os estudantes com deficiência visuais
enfrentam no processo de ensino-aprendizagem da UPI Maputo. E por que isso? Isso pensei naquele tema, mas era muito mais para partilhar o que as pessoas com deficiência visuais têm encarado no processo de ensino-aprendizagem, particularmente na UPI. Eu sei que isso acontece, tem acontecido em várias universidades, para não dizer que todas, mas em várias, assim como no ensino lá atrás. Mas quando falo da UPI, uma vez que presenciei, né, é nesse sentido. Já nessa parte era para mesmo partilhar para os outros, porque para quem está de longe, quem não está no campo, pode não saber o que está a acontecer lá. Pensa que o ensino para essas pessoas com deficiência visual é o mar de rosa, enquanto não. Agora, era nesse sentido, para que aquelas pessoas também que não estão no campo ou não sentem aquilo na pele possam perceber o que está a acontecer. Não só, também era para ver se poderia também se fazer alguma coisa para ver se aquelas dificuldades ali podem se superar. Era no meu pensamento. Também não estou a dizer que não se fazia alguma coisa. Porque uma vez que, quando você está a enfrentar dificuldades, pensa que aqui, mas ao longo já da minha pesquisa, fui vendo que afinal a direção da UP estava mesmo a trabalhar, já tinha iniciado a fazer um trabalho para responder essa parte das pessoas com deficiência visual. O software que foi instalado nos computadores da biblioteca, é isso? Sim, só que naquele momento, era antes, ainda estavam lá as máquinas, neste caso os computadores. E aquilo, nem sei se esse termo software, aquilo chama-se NVDA, que é o sistema de voz. É o sistema de voz que você, tendo uma escrita assim, ali na máquina ou no computador, depois aquilo ali tira em sistema de voz. Depois de termos acompanhado aqui a história fantástica da jovem com deficiência visual, a Celeste Maluleke, que enfrentou todas as dificuldades, mas mesmo assim não deixou-se levar, conseguiu fazer com êxito o seu curso de Sociologia na Universidade Pedagógica em Maputo, mesmo com as dificuldades que a nível acadêmico tem enfrentado. Agora vamos ouvir o Cornélio Alexandre, um jovem com deficiência físico-motora que estudou no Instituto Politécnico de Gaza, no curso de licenciatura em Administração Pública. Vamos acompanhar a entrevista. Cornélio, conta-nos um pouco a tua trajetória para o ensino superior, as dificuldades que tu enfrentaste para tu conseguires terminar o teu curso de licenciatura. Bom, eu comecei a ingressar no ensino superior em 2017. Quando comecei lá, na verdade eu não sabia de como é que era feita a faculdade, a instituição onde eu ia. Mas quando cheguei lá, encontrei que era uma surpresa para a pessoa como nós, né? A acessibilidade lá não respondia às minhas necessidades. Primeiros dias, primeiros meses, foi um pouco difícil, porque eu vivia em cima. Então não tem rampas, são escadas, então não foi fácil nas primeiras semanas. Mas depois, com a ajuda dos colegas do quarto, né? Porque aquilo era como um internato, assim. Então, com os colegas do quarto, então me ajudavam sempre. E a rotina era sempre essa. Mas depois eles também acabaram já se adaptando, né? Para eles também isso tornou-se fácil por causa de ser o dia a dia. Então, acabou sendo fácil. E também quando eu cheguei lá, primeiro mês, né? Eu tive que estudar em cima de uma das salas. Então também era um pouco difícil ter que carregar a cadeira para cima, enquanto embaixo existem salas, podíamos fazer permuta. Mas depois a instituição organizou isso e tentou organizar mesmo ali. Eu fui transferido para a minha turma, para a sala já do nível inferior. Então, no período que eu estive lá, começou-se já também a se fazer rampas em cada local onde ele
sabiam que eu pudesse entrar, por exemplo, na biblioteca, nas casas de banho, em todos os sítios que pessoas consideradas normais vão, né, ou passam. Também adaptou-se um sistema para eu poder passar. Falo de ramo, por exemplo. Então já passou a ser fácil. Exato. Como é que foi o teu curso, na verdade? Fala um pouco do teu curso, por que escolheu o curso? Bom, na verdade, as pessoas que me deram a bolsa sugeriram que eu fizesse economia agrária, ok? Mas eu fiz economia agrária, depois me inscrevi para economia agrária e como outra opção, administração pública. Eu prefiro a administração pública porque antes eu não sabia o que se trata na economia agrária. Quando eu vi a palavra agrária, eu pensei muito que tem a ver com enxadas, essas coisas todas. Então eu preferi a administração pública por saber que eu me enquadro bem nesse curso. Ok? É um curso mais bom para mim, não por causa de eu ser especial, mas também é um curso que eu gosto. É um curso que eu gostei de fazer e fiz com sucesso. A tua bolsa quem deu? Pode falar um pouco sobre a bolsa? Bom, eu quando fiz 12ª, né, fiquei 2 anos sem estudar, mas depois eu decidi acordar, ir ao gabinete da governadora. Na altura era a doutora Estela Zeca Pinto, então ela disse que eu vou te dar a bolsa, tu vais estudar, ok? Então ali, outro dia recebi já o diretor provincial, né, de ensino superior técnico profissional. Então eu recebi ele na minha casa a mando da governadora. Quer dizer que recebi uma carta da governadora a dizer que você tem que ser dado a bolsa. Então eu vim ver a tua casa para te visitar e te dizer o dia. Então, na verdade, quando chegou o dia, ele veio, me levou para o Leonde, neste caso, que é o instituto. Ele que me levou até lá. Então, carro protocolado, filmaram todas as coisas lá, que até vemos, estava lá. Então cheguei lá, me apresentou a direção e os diretores. Então, pronto, comecei a estudar. Bom, é assim, o meu tema, na verdade, fala de pessoas especiais. Ok. O tema é o seguinte: políticas de inclusão de pessoas com deficiência física nas instituições públicas. Ok. Então, um dos pontos que me levou a fazer esse tema, primeiro, é por eu ser também uma pessoa especial. Também percebi que há necessidade de se fazer um estudo sobre esse tema, porque é um tema que não foi desenvolvido ainda na íntegra dentro do país. Ok? Então, também, pelo fato de que eu vivi lá, as condições, eu percebi que não. Isto aqui, na verdade, as pessoas que não consideram as pessoas com deficiência. Ok? Tem uma forma de gestão pública que foi construída. A monitoria, a fiscalização, então não faz sentido não ter as condições que respondem às pessoas com mobilidade reduzida, ok? Em geral. Foi um dos motivos que me levou a escrever esse tema. Também por ser a pessoa especial e me encontrar nessa situação também. Amigo ouvinte, obrigado por teres acompanhado essas 2 histórias dos 2 jovens com deficiência, sobretudo a Celeste, que enfrentou várias barreiras a nível académico. Os professores não estão abalizados em braille, também o material, e neste caso a não existência de livros em braille no ensino superior foram algumas barreiras deste estudante e que não se deixou levar, conseguiu concluir com êxito o ensino superior, neste caso a licenciatura, e também ouvimos também a história de Cornélio Alexandre, que fez o curso de administração pública. Para já o grande desafio é o mercado de emprego. Desejamos a boa sorte e quizá consigam ter o espaço a nível do trabalho para que consigam mostrar aquilo que fizeram durante os 4 anos na sua nível da academia. Deficiência em Moçambique.
Muito obrigado, Celeste e Cornélio, pelas entrevistas e por terem partilhado vossas histórias. O estimado ouvinte pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube, onde também pode seguir-nos. Para tal, basta escrever Deficiência em Moçambique e façam a sua subscrição e ajuda-nos a crescer. Estamos nos momentos finais do seu programa radiofónico de eleição. Esteve na vossa companhia Abdurrahmane Ibrahim. Obrigado à TV Surto pelo apoio à produção e o estimado ouvinte pela audiência. Até uma próxima oportunidade. Deficiência em Moçambique.